Oi, gente. Aqui é a Tininha, diretora da Escola Girassol. Que bom ter você comigo aqui nesse primeiro episódio do Entre Pais. Fazer um podcast era algo que eu pensava até em fazer, mas eu tinha um pouco de receio. Aí eu pensei, por que vai ter receio? Porque tudo que eu vou falar aqui, eu já falo há anos, em reunião de pais, quando eu faço orientação com as famílias. E são dúvidas e angústias que aparecem sempre, todos os anos. Então eu pensei, se essa conversa se repete tanto dentro da escola, por que não trazer ela para cá? Para chegarem mais pessoas, mais mães que estejam passando por isso. E é isso que o Entre Pais quer ser, um cantinho para a gente conversar, com carinho sobre os desafios de educar crianças nessa idade de 1 a 5 anos. E para estrear, o assunto de hoje é um dos mais recorrentes que a gente observa: a birra em crianças pequenas. A birra pode acontecer em vários lugares, até mesmo na escola. Quando temos um evento em que a criança está com a família, brincando, correndo, a mãe está conversando com outra mãe, e então ela fala: "Vamos embora, filho?" E a criança se transforma. Se joga no chão, começa a chorar, grita que não quer ir, com um comportamento que ela não tem no dia a dia com a professora. E os pais ficam ali sem saber o que fazer, super sem graça, não sabem como agir. Isso pode acontecer em qualquer lugar, no supermercado, no parquinho, na casa da avó. E eu vou lhe explicar que isso tem nome, tem explicação e tem caminho. Não é você e não é falta de educação do seu filho. É o cérebro dele fazendo exatamente o que precisa fazer nessa fase. Então, olha só que interessante. Existe uma parte do cérebro que fica atrás da testa e é chamado de córtex pré-frontal. Ele seria como o freio do cérebro, que ajuda a gente a se controlar, a esperar, pensar antes de tomar uma decisão, lidar com a frustração. Mas o que é muito interessante é que esse freio ele só começa a amadurecer a partir dos 3 anos de idade e só fica completamente pronto com 25 anos. Então a criança pequena está só no comecinho dessa construção e ela vai agir como um carro sem freio. Mas por que a birra é tão intensa? Porque enquanto esse freio ainda está sendo construído, a parte emocional do cérebro já está funcionando no 220, desde bebezinho. Então, voltando naquela cena da mãe que estava na escola, a criança está lá brincando, tudo perfeito, de repente ela escuta: "Vamos embora?" Para o adulto isso é uma frase normal, mas para a criança é uma frustração enorme. E o corpo dela entra em alerta. E o cérebro despeja hormônios de estresse, os mesmos que a gente tem num grande susto. Só que ela sente com muito mais intensidade. E não controla, porque o freio não está pronto. Então não é uma criança teimosa querendo te desafiar, mas é um carro sem freio tentando parar. E tem mais uma coisa. Nessa idade, muitas crianças ainda não têm palavras para dizer o que estão sentindo. A criança quer explicar que está com fome, está cansada, com sono, frustrada, mas as palavras ainda não chegam. Aí o corpo fala por ela. E o nome disso é birra, que é a única linguagem que ela tem naquele momento. Mas e aí, o que eu faço então na hora da birra? Não faço nada? De forma alguma. Mas quando entendemos como o cérebro da criança funciona, nós vamos agir de uma forma muito melhor. Vamos ter paciência, firmeza e calma ao mesmo tempo. Pois no auge da birra, a criança não lembra aqueles combinados, as regras que a gente gosta de falar, porque a parte racional está praticamente desligada. Então, sabe aquele sermão gigante? Quantas vezes eu já te falei, não pode fazer isso? Não funciona, porque o cérebro, naquele momento, não processa nada disso. Mas a conversa tem que ser depois que a tempestade passar. No meio da birra, menos é mais. Aqui na escola, quando uma criança tem um acesso de birra, as professoras fazem uma coisa muito simples e que muda tudo. Elas se agacham, ficam na altura da criança, usam poucas palavras, a voz firme e calma e presença. Não, isso não foi legal. Quando você se acalmar, nós vamos conversar. E ela espera a criança se acalmar para depois conversar. Só isso. Muitas vezes já é o suficiente para a tempestade ir passando. Agora eu vou dar algumas dicas para te ajudar a lidar com a birra. A dica número 1, gente, é a firmeza nos limites que não se negociam. Existem coisas na vida que não se negociam com a criança. Segurança, respeito, saúde e o que mais você achar importante. Um exemplo, a cadeirinha do carro não é negociável, é lei.
E é você cuidando da vida do seu filho. Nessas horas não tem que gritar nem dar sermão. Olha nos olhos com firmeza e tranquilidade e diz: está tudo bem você não querer sentar na cadeirinha, mas agora você vai fazer o que a gente combinou. E a gente ensina, combina e repete. E aí, quando o limite chega, ele não é uma surpresa, mas mantenha, mesmo que a criança chore, mesmo que se jogue no chão, porque ter firmeza não é quem grita mais alto. Firmeza é não mudar de ideia. E sabe o que estraga tudo? A mãe falar não 10 vezes e no final ela cede por cansaço. A criança aprende com isso que a birra funciona e da próxima vez a birra vai ser mais intensa ainda. Então, se você falou não, mantenha essas regras claras e firmes, que o comportamento vai melhorando aos poucos, prometo. Agora a dica número 2, que é o reforço positivo. Eu adoro. Prestem atenção, essa dica é muito valiosa. Nós temos um vício, geralmente damos mais atenção quando a criança faz algo de errado. Quando ela está quietinha, brincando, a gente aproveita para fazer outras coisas. Faz sentido, tem um tempinho de descanso, a criança está lá, está tudo bem. Mas olha só o que acontece. O cérebro da criança, ele aprende com a atenção que ele recebe. Todo comportamento que tem atenção tende a se repetir. Então, quando a gente só olha, só fala e só dá atenção, quando ela está desobedecendo, está fazendo algo de errado, estamos ensinando sem querer que não seguir os combinados é o caminho para ela ter atenção. Isso nós chamamos de reforço negativo. Mas e aí, quando a gente começa a dar atenção, quando ela se comporta, quando ela faz as coisas corretas? Aí você vira o jogo. Presta atenção no que ela faz de certo. E a criança adora ser elogiada quando ela age corretamente. Olha que legal, filho. Parabéns, você guardou o brinquedo. Você está se comportando muito bem. Isso é reforço positivo e que ajuda muito na mudança do comportamento da criança. E aí um detalhe que muda tudo. Elogie o esforço, não a inteligência, não a aparência. Em vez de dizer, que menina linda, diga como você foi gentil agora, como você foi educada. Por quê? Porque inteligência e beleza a criança não escolhe, mas esforço, gentileza, paciência, empatia, ela escolhe todos os dias. E é isso que a gente quer fortalecer nela. E agora chegamos na terceira dica, que são as consequências. Quando o comportamento não for legal, a resposta tem que ser curta, firme, mas tem que ter consequência. E não é um castigo, nem gigante, nem longo e nem ameaças que você não vai cumprir. Você vai ficar 1 semana sem brincar. Tem que ser algo claro e ligado ao que aconteceu. Por exemplo, se você jogar o brinquedo no chão, eu vou guardar ele agora. E cumpra, sem ficar dando 10 avisos, sem negociar, porque a criança aprende muito mais com a consistência do que com intensidade. Não adianta gritar horrores e não cumprir o que você disse. Melhor uma consequência pequena, mas certa quando for necessário. E aqui, gente, vai um cuidado que faz toda a diferença e que pode mudar a sua relação e a confiança do seu filho. Nunca diga para a criança que ela é mal educada, que ela é agressiva, mas que aquele comportamento não foi legal, não foi respeitoso. Mostre que aquilo que ela fez não pode acontecer, mas que ela é uma criança educada, amável, que você confia que ela vai se comportar da próxima vez. Essa diferença parece sutil, mas ela é gigante. A gente sempre corrige o que a criança fez, mas a gente nunca ataca quem ela é. Eu sei que no dia a dia, chegando em casa à noite, cansados e cheio de coisas para fazer, fica muito difícil de seguir dicas. E tem dias que a gente está sem paciência. Isso é normal. Mas o que importa não é serem pais perfeitos, mas ser presença firme e amorosa na maior parte do tempo que conseguirem. Errou? Volta e conserta. Se precisar, peça desculpas. E antes de finalizar, um ponto importante. A birra, ela faz parte do desenvolvimento da criança, mas se ela for muito frequente ou se forem muito intensas, a ponto que a criança se machuca, vale conversar com um especialista. Então, fechando o que a gente conversou hoje, a birra é o cérebro em construção e que pode surgir quando a criança passar por uma frustração, principalmente as crianças pequenas. E não é para evitar toda a frustração, pois passando por isso é que o cérebro dela vai desenvolver as estratégias necessárias para lidar com esses momentos.
E o papel dos pais, qual é? Nesse período de construção das habilidades e do freio para lidar com emoções e frustrações, ele tem que ser o porto seguro, firme, enquanto esse cérebro amadurece. Com muita paciência, com limites claros e com muito reforço positivo do que essa criança faz de bom. Bom, no próximo episódio do Entre Pais, vamos falar sobre as mordidas. Muitas crianças de 1 e 2 anos passam por essa fase e que se torna angustiante, tanto para os pais da criança que morde, como para os pais de quem recebe a mordida. Nós vamos contar um pouquinho por que essa fase acontece, como podemos lidar com ela e como ajudar as crianças. E se esse episódio te ajudou, compartilha com alguém que também passa por isso. Um beijo enorme e até o próximo Entre Pais.